Olá, alunos da Educação para Jovens e Adultos, a EJA. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa, e eu falo nesse momento com os anos finais da EJA, o nível 2. A nossa aula de hoje nós veremos aí sobre lendas ou mitos. É lenda ou é mito? Quais são as características? Mas antes, vamos rever aí algumas aulas que vimos anteriormente sobre ditados populares, que também são conhecidos como provérbios. Estão lembrados dessa nossa aula? Vamos rever aqui algumas características aí dos ditados populares, e uma delas é que são frases ou também expressões consideradas sábias, que trazem aí algum aprendizado para a gente, e são passadas de geração para geração, de avô para netos, pais para filhos e assim por diante. E elas transmitem experiências e também conhecimentos. Você conhece algum ditado popular? Ou então algum provérbio? E são também, a maioria, são de origens desconhecidas. Ninguém sabe quem criou, quem escreveu, certo? Só sabemos que passamos de geração para geração, na maioria das vezes, oralmente. E eu trouxe aqui, ó, um ditado muito popular: quem ri por último, ri melhor. Você concorda com esse ditado? Já conhecia? Conhece algum outro? Vamos rever essa charadinha que eu coloquei aqui, se a gente consegue aí decifrar alguns ditados populares. Vamos lá? Olha só, o primeiro deles, nós temos um cavalo. Dá para ver direitinho aí, galera? Um dado de joguinho de dados, um emoji de macaquinho tampando os olhinhos e um emoji sorrindo. O que quer dizer? Cavalo, um dadinho, olhinhos fechados. Conseguiram decifrar? Olha só, cavalo dado, não se olha os dentes. De onde vem esse ditado, professora? É que para se comprar um cavalo ou quando se ganha um cavalo, normalmente é olhado os dentes para avaliar a idade do cavalo. E daí, quando você ganha um cavalo, você não vai reparar nos dentes do cavalo, ok? Cavalo dado, não se olha os dentes. Olha o segundo, você consegue decifrar? Nós temos aqui um emoji do planeta Terra, mais uma vez um emoji do macaquinho de olhos tampados, um emoji com a linguinha para fora e piscando, com um olhinho só, e um emoji de coroa. Qual é esse ditado? Você consegue decifrar? Veja bem, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Conseguiu decifrar? Ah, muito bem. Olha esse terceiro. Nós temos um emojizinho tristinho, caindo uma lágrima. Outro de mãozinha fazendo um sinal negativo. E outro aqui de uma mamadeira. Já conseguiu decifrar? E aí? O que quer dizer? Qual é esse ditado popular? Quem não chora, não mama. Viu só? Mais um, vamos decifrar. Olha, dessa vez o macaquinho está tapando a boquinha. E um sinal negativo. E uma abelhinha. O que quer dizer? Você já conseguiu decifrar? Em boca fechada não entra abelha. Eu conheço como em boca fechada não entra mosquito, que quer dizer quem fala demais acaba contraindo aí alguma coisa. Olha o número 5, um sinalzinho positivo, um sinal de mais.
Para mim aqui é um pintinho, uma mãozinha, mais 2 pintinhos e um aviãozinho. Você já conseguiu decifrar? O pintinho confundiu sua cabeça? Por quê? Olha o ditado: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. É isso aí. Talvez aqui o filhotinho da galinha e do galo confunda a gente, não é mesmo? O que quer dizer aí pássaro? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. E olha esse último, nós temos um emojizinho aqui de um anjinho e outro de casinha. E mais uma vez o sinal da mãozinha fazendo um sinal negativo. E outra mãozinha, as mãozinhas juntas, trazendo aí um sinal que chamamos aí de agradecimento, de gratidão. E o que será que quer dizer? Você consegue decifrar? Olha só, santo de casa não faz milagre. Você conseguiu decifrar essa? Ah, que legal! Então, bora aí para a nossa aula de hoje. Eu quero convidá-los para uma leitura. Vamos ler aí uma narrativa com o título Mito Indígena do Sol. Vamos ver? Vamos ler juntos. Ó, Mito Indígena do Sol. Antigamente, muito antigamente, no tempo em que vivia entre os tucuna, o sol era um moço forte e muito bonito. Por ocasião da festa de moça nova, o rapaz ajudava sua velha tia no preparo da tinta de urucu. Ia para a mata e trazia uma madeira muito vermelha, chamada muirapiranga. Cortava a lenha para o fogo, onde a velha fervia o urucu para pintar os tucuna. A tia do moço era muito mal-humorada, estava sempre a reclamar e a pedir mais lenha. Um dia, o sol trouxe muita muirapiranga e a velha tia ainda resmungava insatisfeita. O rapaz resolveu então que acabaria com toda aquela trabalheira. Olhou para o fogo que ardia, soltando longe suas faíscas. Olhou para o urucu borbulhante, vermelho, quente. Desejou beber aquele líquido e pediu permissão à tia, que consentiu. Bebe, bebe tudo e logo, disse zangada. Ela julgava e desejava que o moço morresse. Mas, à medida que ia bebendo a tintura quente, o rapaz ia ficando cada vez mais vermelho, tal qual o urucu e a muirapiranga. Depois, subindo para o céu, intrometeu-se entre as nuvens e passou desde então a esquentar e a iluminar o mundo. Esse é um mito indígena do sol. Vamos saber mais sobre os mitos? Vamos lá, olha só, o que são mitos? Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Então, hoje, com toda essa tecnologia, toda a sabedoria que o homem vem adquirindo, antigamente não existia. E então, eles encontravam essas narrativas para transmitir aquele conhecimento que tinham. Vamos ver mais sobre isso? Vamos ver as características do mito. Vamos lá? Olha só, o mito utiliza muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses, heróis. Você considera o sol como um herói?
ou como um Deus nessa última narrativa que acabamos de ler? O que você considera? Vamos ver mais características aqui. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Pode ser relacionada a um fato histórico ou até mesmo quando é passado como conhecimento, como algum aprendizado para outras pessoas e procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses ou semideuses. Assim como temos aí a mitologia indígena, que é muito conhecida e a gente revê muito aí dentro das histórias dos indígenas brasileiros, nós temos as mitologias gregas, que também trazem muito conhecimento, trazem muitas narrativas. Mas algumas características, como eu acabei de falar, olha, todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos como a criação do mundo são bases para vários mitos diferentes. E mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas ou até mesmo lenda. Então nós vimos aqui algumas características dos mitos, né? Dessas narrativas. E as lendas? Quais são as características das lendas? O que são as lendas? Você conhece alguma lenda? Alguma lenda indígena? Vamos saber. Olha só, as lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Aqui vimos aqui algumas semelhanças dos mitos, não é mesmo? Para isso, há uma mistura de fatos reais com fatos imaginários. Veja bem aqui as características das lendas. Vamos ler juntos? Olha só, as lendas se utilizam da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. E também faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos. É aquilo que falei, vem passado de geração em geração, passa de pai para filho, de avós para os netos. E usam fatos reais e fatos históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolvem a imaginação para aumentar um ponto na realidade, viu só? Também as lendas são contadas aí desde muito tempo, tradicionalmente oralmente, né? E depois foram transcritas. Vamos ver aqui mais algumas características, assim como os mitos, viu só? Temos semelhanças entre mitos e lendas, mitos indígenas e lendas indígenas, assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois, apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. E também outras características que elas sofrem alterações ao longo do tempo por ser repassadas oralmente e receberem a impressão e interpretação daqueles que a propagam. O que quer dizer isso? Que quando a gente ouve uma história, nós transmitimos essa mesma história com as impressões que tivemos, com o que entendemos e assim passamos com as nossas impressões para outras pessoas. Isso é uma característica muito marcante em gêneros orais, em gêneros da oralidade, né, que são contadas verbalmente.
Veja que eu trouxe aqui alguns mitos para a gente conhecer e quem sabe você já conhece, já tenha ouvido falar. O primeiro deles é o lobisomem. Você já ouviu falar do lobisomem? Tem medo? Teve medo na infância? Vamos relembrar aqui o que diz esse mito. Esse mito não é exclusivamente brasileiro. Conta a história de um homem que foi mordido por um lobo e, ao invés de morrer, adquiriu a capacidade de transformar-se em um ser com características de lobo e de homem, e que ataca as pessoas nas noites de lua cheia. Há uma outra história a respeito do lobisomem, seria uma maldição para o 7º filho de uma mesma mulher, que aos 13 anos ele começaria a se transformar em lobisomem. Então, o mito do lobisomem, assim como muitas histórias que são contadas de uma pessoa para outra, também tem outras versões. E essas são as versões mais evidentes que encontramos. Olha esse outro mito. Será que você já ouviu falar sobre ele? Olha só, mãe d'água ou Iara. A palavra Iara, que pode ser grafada com I ou até mesmo com Y, é de origem indígena e significa aquela que mora nas águas. Provavelmente foi gerada na mitologia através do mito da sereia, que é uma mulher metade peixe, metade humana, que atrai os homens com seu belo canto e os leva para os rios onde vive, no norte do país. Os homens que conseguem voltar de lá ficam loucos e o encanto só é quebrado através do feitiço de um pajé. Já tinha ouvido falar da Iara? Da sereia Iara? Agora vamos ver aqui o que vimos na aula de hoje. Nós vimos aqui sobre mito ou lenda. Vimos algumas diferenças, algumas características desses dois gêneros, né? Gêneros narrativos. E vimos aqui que mitos utiliza muito simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. E vimos também que procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses ou semideuses. E vimos também sobre a lenda, algumas das principais características da lenda, que se utiliza da fantasia ou até mesmo ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolvem a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Gostaram de saber sobre mito e sobre lendas? E aí, que legal! E essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na nossa próxima. Até lá!